Bom, se é um ciclo de debates, eu posso dizer necessariamente que nós estamos ainda dentro daquilo que inauguramos 2 anos atrás, da composição entre uma CONAI, a de 2010, a Conferência Nacional, que apontou as diretrizes para o atual Plano Nacional de Educação, que está em fase final de deliberação da Câmara dos Deputados, e a próxima CONAI, que será no mês de novembro, o final ainda deste ano, para a qual houve uma intensa mobilização também da PEOC, da própria Assembleia Legislativa, com audiência pública, e eu diria, como o tema da Conferência Nacional é parente do tema do ciclo de debates, basta a gente ler a tríade ali: participação popular, cooperação federativa e regime de colaboração. Se a gente ler o cartaz do ciclo, nós vamos ver o parentesco do tema da CONAI com o ciclo de debates organizado aqui. E aí, Guimarães, há um testemunho que eu preciso dar. A ATO, que é a autora da emenda de uma resolução da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, aprovada no seu 32º Congresso, que foi em janeiro deste ano, atuando de maneira decisiva nesse novo patamar de aperfeiçoamento, como diz o secretário Maurício, do Pacto Federativo, que não é para anulá-lo, é para melhorá-lo. E isso necessariamente puxará determinadas unidades da federação para sair da sua zona de conforto e efetivamente se encontrar com o Brasil real. E nós sabemos o quanto de tensão isso significa. O exemplo de votação da decisão sobre os royalties do petróleo, sobre o regime de partilha antes, depois sobre a composição do fundo e sobre a repartição do fundo, é um exemplo significativo do que é estar entrando nesse tema do regime de colaboração e do Pacto Federativo. Basta a gente lembrar que o Fundo de Participação dos Estados, que teve a sua primeira alteração feita pelo Senado da República por decisão do Supremo Tribunal Federal no início deste ano, propôs uma alteração que tem vigência até 2019. Depois até de 2019 ninguém sabe como será a repartição do Fundo de Participação dos Estados. E como incluiu uma variável que é a renda domiciliar, nós já sabemos a guerra que se instalou sobre a definição de qual foi a evolução da renda familiar para efeito de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. Atrás disso está a conformação, o desenho, o cenário, o perfil de um novo Brasil, onde efetivamente as capacidades do norte, da minha região da Amazônia Legal, do nordeste, do centro-oeste, ganham um protagonismo e um valor diferente do chamado Sul Maravilha, que ao longo de tantas décadas, eu diria séculos, era um retrato do Brasil escondendo outro Brasil atrás dele. Nesta condição, portanto, o tema que nós estamos tratando aqui diz respeito a debates nacionais de grande envergadura e de muita profundidade, razão pela qual, quando um sindicato se associa à Assembleia Legislativa para fazer um debate desta natureza, seguramente está reunindo as condições de argumentação, de fundamentação, que serão válidas e eu diria muito alvissareiras para o debate nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado da República, dentro dos próximos 2 anos. Portanto, quero de novo ressaltar aqui o papel de iniciativa que a PEOC tem nesse sentido. Em que ambiente nós estamos? Nós estamos num ambiente de debate em que o federalismo de cooperação, portanto, a responsabilidade comum entre o governo federal, os estados e municípios é reafirmado. E ele é reafirmado com maior abrangência. Nós aprovamos, quando criamos o Fundeb, Anísio, o dever da União entrar na colaboração com a educação obrigatória. Porque o texto original de 1988 dizia que a colaboração deveria se dar apenas no ensino fundamental e só entre estados e municípios. Foi a emenda 53, no ano de 2007, que ampliou para toda a educação básica e colocou para dentro a responsabilidade federal. Esse foi um passo, não só que ampliou direitos da população brasileira,
como ampliou as responsabilidades comuns. Portanto, esse federalismo de cooperação, eu tive a honra de ser o autor da inclusão da União no texto do artigo 208, se desdobrou depois da criação do Fundeb na emenda 59, que começou, Maurício, apenas com o fim da DRU e terminou com uma série de outras consequências que ampliam o regime de colaboração e que alteram de maneira muito profunda as finanças públicas da União no sentido de se comprometer com a garantia a cada cidadão e cidadã de todos os estados e municípios brasileiros na superação das desigualdades. Entre essas garantias, que nós temos um Plano Nacional de Educação que deve ser articulador de um sistema nacional, Arthur Bruno, que nunca existiu, reivindicado desde os anos 30 do século passado. O Brasil é das poucas nações da América Latina que não constituiu um sistema nacional formalmente. Ele é muito mais concorrencial entre as unidades da federação do que colaborativo. Essa instituição de um sistema nacional a partir do plano tem necessariamente de reordenar a forma como o Estado brasileiro, nas suas 3 esferas de governo, se reorganiza para garantir o direito. E, ao mesmo tempo, reclama uma lei complementar, do mesmo status da Lei de Responsabilidade Fiscal, prevista no artigo 23 da Constituição, que diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios assegurar os meios de acesso à educação, à cultura e à ciência. Nesta condição do artigo 23, estava escrito desde 1988 que uma lei complementar ia regulamentar essa responsabilidade comum. Nós estamos, daqui a pouco, comemorando 26 anos da Constituinte. Esta lei complementar ainda não existe. Razão pela qual a emenda 59 de 2009, que era só da DRU, trouxe para nós a urgência desta lei complementar, e o Plano Nacional de Educação, em fase final de votação na Câmara, disse que dentro de 2 anos o Congresso Nacional tem de decidir sobre ela. Portanto, nós não passaremos mais 25 anos sem tê-lo, de modo a que a solução que venha a ter na Lei Complementar de Cooperação Federativa tenha necessariamente as condições de intervir nessa responsabilidade comum e cumprir aquilo que é tarefa do Estado brasileiro: promover uma sociedade justa, igual e solidária. Não diz mais ou menos, não é mais justa, mais igual e mais solidária. Aí é como gravidez, Hilário, não tem meia gravidez, não é mais ou menos, ou é ou deixa de é. Dentro desta proposição, uma ferramenta importante que foi muito aperfeiçoada nesses últimos 12 anos é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que previu, entre outras coisas, ensino fundamental de 9 anos, universalização do acesso à pré-escola de 4 e 5 anos de idade a partir do ano de 2016, a concepção de que a educação básica é um conjunto que inicia na educação infantil e só conclui no ensino médio, a integração da educação técnica com o ensino médio, a expansão, portanto, das oportunidades educacionais. E é bom que a gente saiba, a LDB é de 1996 e ela já teve 117 alterações. A LDB tem mais alterações do que artigos, o que significa que ela foi uma ferramenta pensada num contexto pós-constituinte inicial, que não foi seguido do ponto de vista de ter linearidade na concepção de políticas públicas, perdeu diversas dos seus valores ao longo de sua tramitação, boa parte dos quais foram resgatados a partir do ano de 2013. Nesse conjunto de disposição, portanto, há 25 anos, nós temos uma trajetória de embates, de debates e de proposições que estão sendo retomadas agora. Esses debates todos refletiram uma tensão, como um pêndulo
Antigamente os relógios tinham pêndulo e faziam tic-tac. Hoje a gente falar de tac é termo de ajustamento de conduta para quem não cumpre a lei, né? Como um pêndulo entre centralização e descentralização. E nesse sentido, as experiências relatadas aqui de maneira muito sintética e comemorada na última terça-feira com o programa de alfabetização na idade certa no estado do Ceará, em muitos casos, essa cooperação entre o estado e os municípios aqui no Ceará, nós temos experiências exitosas de longa duração, que atravessaram governos, que foram sendo amadurecidas e hoje são referências para o debate nacional. E nesse sentido, essa tensão entre centralização e descentralização, ela é pertinente em qualquer estrutura federativa. Portanto, em qualquer país que se organiza na forma federativa, isso ocorre. No caso brasileiro, com maior intensidade, por uma única razão. Nós somos a única república federativa que concebeu os municípios como ente autônomo e deu a eles muitas tarefas. Os ex-prefeitos que estão aqui presentes, tanto Hilário quanto Dedé, sabem que os municípios de 89 para cá foram recebendo cada vez mais tarefas do ponto de vista de sediarem políticas públicas. E a isso nem sempre correspondeu às condições de exercício de autonomia capazes de assegurar que essas tarefas sejam feitas. Mas o principal diagnóstico que essa tensão permanente exige é de que nós precisamos ter instâncias, lugares de pactuar. Portanto, a palavra pactuação cada vez mais será presente em todos os debates de que tenho participado nos últimos 15 anos sobre relações federativas. Há uma reclamação de que nós ainda precisamos ter instâncias interfederativas organizadas, onde esta pactuação veja a capacidade de cada ente federativo, observe a demanda por direitos da população e aplique as condições de correção de desigualdades como tarefa do Estado das três instâncias do governo. Nesse sentido, as políticas nacionais hoje exercem uma presença muito importante. E um exemplo dessa tensão, centralização e descentralização, retomado aqui na oportunidade de hoje, é o programa de alfabetização na idade certa, nascido no Ceará, e de 2 anos para trás para cá, hoje programa nacional. O modelo foi o modelo primeiro experimentado aqui, e hoje ele é transformado em uma política nacional de participação direta da União no apoio técnico e financeiro à resolução dos problemas de alfabetização até os 8 anos de idade, conforme prevê o PNE e o próprio programa. E, ao mesmo tempo, a recondução da CAPES, que é uma coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do ensino superior, que de 2007 para cá ganhou uma responsabilidade com a formação de profissionais da educação básica que não tinha antes. Eu fui o relator desse projeto na Câmara dos Deputados e nós tivemos apenas o voto contrário, orientado no plenário da Câmara dos Deputados, do ex-ministro Paulo Renato, em nome do seu partido, porque entendia que a CAPES deveria prosseguir com a sua tradição de apenas formar pessoal para o ensino superior e não aproveitar todo este capital humano que estava instalado na CAPES para emprestar também as suas condições, sua expertise, sua especialidade, seu conhecimento, suas oportunidades para a qualificação da educação básica brasileira, que hoje é um programa de âmbito nacional e que envolve em diversas etapas do processo formativo mais de 200 mil professores e professoras brasileiros. E, ao mesmo tempo, citado aqui o Enem, a ampliação do papel do INEP, Instituto Nacional de Pesquisa Educacional Anísio Teixeira, que não só promove hoje a maior gama de exames nacionais entre os países que fazem exames nacionais. Nós temos hoje o instituto com o maior volume de exames nacionais do mundo, que é o INEP, e criando um programa de avaliação nacional, que é o caso do Enem, ampliando as oportunidades educacionais para os jovens, que já se transforma também em referência internacional. Se por um lado nós temos centralização e descentralização como tensão, por outro lado nós temos uma obrigação constitucional, que é de cooperar, trabalhar junto.
e, ao mesmo tempo, uma concorrência entre estados, municípios entre si, municípios entre si e todos com a União em relação a quem tem melhor capacidade de fazer as coisas, de realizar as coisas. Disputando recurso, disputando matrícula, porque Fundeb é uma distribuição de recursos mediante matrícula, disputando conteúdos e resultados de avaliação e processos de avaliação, apontando normatizações que são válidas, algumas só para redes estaduais, outras só para redes municipais, outras só para a rede federal, e via de regra, numa mesma cidade, se tiver as 3 instituições atuando, por exemplo, na educação básica, as regras podem ser diferentes. Para um instituto federal pode não valer a regra de uma escola estadual, mesmo que seja uma escola de educação técnica e tecnológica. E isso representa, no caso brasileiro, uma tensão de concorrer mais do que cooperar, o que é um problema de composição do sistema nacional que precisa ser feito adiante. E, ao mesmo tempo, as regras que credenciam, autorizam, reconhecem cursos da oferta privada brasileira que está prevista na Constituição e que hoje corresponde, no caso da educação básica, a menos de 20% das matrículas. Nesse ambiente de disputa, nós também temos uma lista da pauta presente. Não é ainda convergente entre todas as autoridades municipais e estaduais que a lei do piso seja justa. Há quem ainda hoje questione, inclusive, entidades de representação dos municípios, que a lei do piso não deveria acontecer. E ela é, Guimarães, uma das leis mais essenciais para nós cumprirmos a tarefa de organizar a educação nacional dentro daquilo que a Constituição prevê. Como princípios citados aqui pela deputada Raquel, no artigo 206 da Constituição Federal. Entre esses princípios, o de valorização. Mas, para além da valorização, o que isso significa para a qualidade social da educação ofertada a 54 milhões de brasileiros e brasileiras todos os anos. Com a meta votada já pelo Arthur Bruno, ainda não votada pelo Guimarães, porque o Guimarães vai votar lá no plenário, de que na próxima década, Guimarães, nós temos de duplicar o rendimento médio dos salários do magistério. Mas não é só isso. O IBGE constatou em 2010, Maurício, que a média dos salários dos professores corresponde a 54% a média dos salários dos profissionais que têm a mesma titulação. O que significa que nós não temos apenas que duplicar na próxima década, mas também que equiparar salários de igual titulação, caminhando para uma categoria que deva ter, nesta década, 90% dela nível superior nos cursos de licenciatura. Isso significa, portanto, saltar, correspondendo de 5% para 10% do produto interno bruto, uma correspondente inversão das condições de exercício da carreira do magistério. Ao mesmo tempo que temos bolsas de formação, já mencionadas também aqui hoje, as bolsas não substituem salário. Elas não interferem na carreira. Elas são uma obrigação do poder público para a qualificação continuada, mas elas não constituem relação de trabalho. Nessa condição, essa disputa para nós termos no horizonte que bolsa não substitui as condições de carreira e de remuneração do magistério. Nem bônus de desempenho, que são aqueles que acham, como a repórter que entrevistou hoje e ontem o secretário Maurício, que olham o desempenho pelo ranking. Quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto? Prêmio de mais dinheiro para quem ganha e punição para quem perde. Nesse sentido, nós já sabemos quem perde na educação brasileira. Porque se é assim, avaliando o desempenho por um resultado final, que tem bônus, que tem prêmio, que tem mais recursos, que tem mais salário, os desprestigiados serão os desprestigiados de sempre. E, portanto, nós não estaremos promovendo mudança, menos ainda garantindo cidadania universal. Atenção em torno das provas nacionais e um assunto que, prudentemente, o secretário não mencionou aqui, mas que é grave.
Se eu combinar esse conjunto de coisas com o atual vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, em muitos casos, mesmo que nós tenhamos mais dinheiro no Fundeb, os municípios e estados não poderão aplicá-los em salários por causa do limite prudencial da folha de pagamento. E não há como fazer educação sem contratação de pessoas. Não há como garantir escola de tempo integral sem contratar mais professores. Não há como fazer pré-escola obrigatória a partir de 2016 sem contratar mais pessoas e remunerá-las bem. Com os atuais critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo seu artigo 18, essas coisas combinadas trarão mais recursos, mas estados e municípios ficarão constrangidos a não poder transferi-los na forma de salários e de valorização dos seus profissionais. E isso significa tratar da carreira e dos regimes de previdência social, em função de que nós, hoje, metade de nós que estamos na carreira do magistério, nos aposentaremos nessa década, viu, Guimarães? Metade de nós nos aposentaremos nessa década. Eu falo na primeira pessoa plural, porque eu estou nessa lista para os próximos 4 anos. Há uma juventude ingressando agora nas carreiras do magistério, com tendência a serem valorizadas, e, portanto, com uma perspectiva de entrarem com salários melhores do que quando nós entramos, sem sofrerem aquilo que nós sofríamos nos anos 80, de sermos contratados no início do ano, destratados no final do ano, e levarmos 9 meses para receber o primeiro salário, uma gravidez inteira para receber o primeiro salário. E não tinha 13º nem férias, porque os contratos eram por tempo determinado. E o que isso significa na composição da jornada de trabalho? Um dos acordos mais importantes firmados aqui, que é 1/3 de horas de atividades para todos os professores da rede estadual do estado do Ceará. Coisa que nem São Paulo, o estado mais rico do país, ainda pratica. Para nós entendermos o que isso significa de qualificação do trabalho. Do outro lado, ainda nessas tensões, temos a avaliação e desenvolvimento profissional, a dispensão de nomenclaturas. Hoje, se a gente for conversar com representantes da Undime, os secretários municipais temem chamar as professoras da creche e da pré-escola de professoras, porque se as nominarem assim, Raquel, terão de compor o piso e a carreira profissional, e ficam inventando outros nomes para não incidirem sobre a lei do piso. Então até a puericultura, coisa dos anos 50, está sendo retomada. Ou técnicos de desenvolvimento infantil, ou ajudantes de professores, ou auxiliares técnicos de desenvolvimento infantil, para não chamá-la de professora em função de que a isso corresponderá a condições de carreira determinadas. Esse é um combate da agenda próxima futura. Como nós temos ainda a existência da formação no nível médio das escolas normais. Quantas são as escolas normais estaduais do Ceará? Uma. Quase fechando. E nós estamos lá com a legislação dizendo que ainda a formação é no nível médio. E nós temos no Brasil 160 mil estudantes matriculados em escolas normais, que vão disputar concurso público. O meu problema não é com as escolas normais, é como as universidades e os formadores de professores e pedagogos das universidades estão cuidando para que esta formação se dê no patamar que nós queremos. Hoje nós não temos professores e professoras licenciados e licenciadas suficientes para garantir a rede atual. Se vamos universalizar a educação pré-escolar, se queremos garantir 50% das crianças de 0 a 3 anos em creche, temos de reconhecer que a estratégia das escolas normais é correta ainda para o próximo período. Isso significa um compromisso da educação superior e significa um compromisso deste regime de colaboração de atender ao que seja esta condição, sob pena de termos de perpetuar a requalificação dos requalificados.
passarem a vida inteira fazendo uma nova articulação porque não estão correspondendo a sua articulação àquela atividade que exercem finalisticamente. O debate em torno do mestrado profissional, que está sendo superado, e formas de contratação, especialmente na educação infantil e na educação técnica, como já mencionei. Um outro conjunto de disputas do projeto nacional vem dos equipamentos de comunicação. Hoje, se eu colocar aqui no YouTube, digitar uma aula de matemática com o nome de alguém que eu conheça, vai aparecer aqui uma aula de equação de segundo grau. E isso disputa efetivamente as condições de exercício profissional. Eu não sou da geração Y. No meu tempo, a primeira televisão que conheci, provavelmente aos 7, 8 anos de idade, a troca de canal era do trec da tecla, que ia só até o número 13. Não tinha o controle remoto, que hoje é infinito, da disposição de canais de TV digital, e ao mesmo tempo aprendi os primeiros sons com chocalho e mamãe cantando para mim. Hoje as crianças aos 5, 6 meses de idade já aprendem a colocar o touchscreen do tablet como sendo seu primeiro brinquedo, substituindo aquilo que era o nosso chocalho da nossa infância. Isso significa uma outra ordem de coisas do ponto de vista de expectativas e de experiências pedagógicas. E por isso há uma disputa intensa de quem oferece esses produtos chamados multimeios didáticos e conteúdos embarcados, que é um mercado fabuloso em franca expansão, que é um mercado do século XXI. E de que maneira isso já acompanha nossos processos formativos nas universidades, nós que vamos trabalhar com esses estudantes. Vamos continuar dizendo que quando entra na sala de aula, ninguém pode mais ficar pendurado no seu smartphone pelo fone de ouvido? Proibir o ingresso das crianças, jovens e adolescentes com esses equipamentos nos resolverá o assunto? Será a solução pedagógica? O que isso significa, por exemplo, na disputa das escolas com as lan houses, que ficam do outro lado da rua? O que isso significa na disputa de conteúdos? E, portanto, o aumento da massa salarial que nós conquistamos nesses últimos 12 anos, como conquista da população brasileira, também leva ao consumo desses novos equipamentos e dos valores que estão por dentro dos conteúdos embarcados. É uma disputa também de valores. Portanto, para nós, não significa apenas dimensionar isso como fornecedores de assessorias ou de consultorias ou de materiais pedagógicos. Significa nos apropriarmos do significado destas novas condições de linguagem, de comunicação, de difusão do conhecimento. Ao mesmo tempo, quem fornece esses conteúdos está disputando dinheiro. Daqui a pouco, Arthur, nós não teremos só o Programa Nacional do Livro Didático, porque o livro didático material vai ser reduzido. Nós teremos a disputa de quem vende o conteúdo para smartphones e tablets. Não será mais um computador por aluno apenas. Nesta disputa, não está apenas o valor de recurso disponível, que hoje soma cerca de 7 bilhões de reais ao ano. Estará também o projeto de sociedade. Qual é a narrativa que se tem sobre determinados fatos da história brasileira? Que versões sobre determinados valores? Determinadas posições fundamentalistas, por exemplo, sobre o direito da criança e do adolescente, como ocorreu ontem a sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, onde houve quase que gente defendendo a tortura física como forma de educar a criança. Estou falando de representação com mandato. Isso significa também conteúdos que podem estar passando por esses novos equipamentos. E já há hoje quem venda serviços de planejamento, de mobilização, de supervisão com assessoramento privado. Há quem queira dizer que a escola de tempo integral é uma escola de doutrinação e as pessoas comuns não merecem estar na escola de tempo integral. Isso é coisa de controle da cabeça do Estado sobre a cidadania. E, evidentemente, temos que trabalhar com a diversificação da oferta educacional, entre elas para a população jovem e adulta
e analfabetos acima de 15 anos de idade, ainda um problema grave da educação brasileira.